Essa musiquinha da Água bem bonitinha, né? Uhum. Dani Alencar, já aqui nos nossos estúdios, ela tá toda orgulhosa da gente hoje, que pontualmente, olha, 10h20, Dani, como é 10h20 e com microfone novo. Gente, tá muito lindo esse microfone. É só acessar a live da Dani também. A Dani já tá ao vivo aí, né, Dani? Já tô ao vivo no Instagram. Insta, @DRA Dani Alencar, gente. Segue aí e escutem a Band. A Band News, olha, microfones novos aqui no estúdio da Band News. Ai, ficou muito lindo. Eu tô até me sentindo mais chique. Olha só, a gente vai falar de algo hoje que é importantíssimo. E eu me lembro que durante um período houve uma moda lá, pelos idos da década de 70, 80. Se hoje a moda é veganismo e etc., na época, e aliás quem difundiu muito isso foi o Gilberto Gil, a moda era a alimentação macrobiótica. Uhum. E uma das muitas bases que ela era cheia de regras, acho que ela ainda existe, era a mastigação. Eu me lembro de amigos que adotaram a alimentação e falavam lá da quantidade de vezes que a gente tinha de mastigar um determinado alimento, uma determinada porção. Mastigação é importante, né, Dani? Oi, pessoal, bom dia aos ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, Letícia. Então, vim falar sobre a mastigação porque a mastigação, muitas vezes, a gente não percebe. Então, as pessoas às vezes comem muito rápido, as pessoas não mastigam e elas mal se dão conta que isso acontece. Então, eu falei assim, vou colocar esse tema no programa para quê? Para as pessoas prestarem mais atenção em como está a mastigação. Em relação à quantidade de vezes, né, que você mastiga, a gente não leva tanto em consideração assim. A gente leva mais o tempo em que você fica para poder estar se alimentando. Porque o cérebro ele demora de 18 a 20 minutos para poder entender o seu sinal de saciedade. Então, se o seu tempo de alimentação ele é um tempo menor que esse, você automaticamente vai ter que comer mais. Porque ele precisa entender esse fato da mandíbula, né? Você tá mordendo, isso aí você leva uma informação pro cérebro de que você está fazendo uma ingestão. Ele vai liberar mais amilase salivar, né, que é uma enzima, porque o processo de digestão, gente, ele começa na boca. Ele não começa no estômago, no intestino inferior. A primeira parte da digestão, ela começa na boca. Então, se você mastiga mal um alimento, você automaticamente pula uma etapa de digestão dos alimentos. Então, automaticamente, os minerais não serão absorvidos. Esse alimento, ele não será tão bem aproveitado no seu organismo. Agora é um exercício de educação que a gente tem que ter, né, Dani? Eu como muito rápido, por exemplo. Eu também, muito rápido. Muito rápido. Eu não sei, eu acho que esse talvez seja o problema da questão. O fato de você ter um dia corrido. Quando chega o final de semana, a minha alimentação, eu sou lentíssimo para almoçar. Lentíssimo. Assim, levo um tempo, vou, provo uma coisinha, provo Você aprecia mesmo ali naquele momento. Agora, durante a semana, eu acho que faço se eu estou no self-service, por exemplo, menos de 10 minutos eu acho que eu consigo chegar, entrar e me alimentar. Eu consigo fazer isso. E não é nada recomendável, né, Daniela? Não é. E assim, quando umas dicas que eu dou, gente, quem quiser ir anotar, né? É assim, tentem, quando você tá mastigando, apoiar os talheres. Então, a cada garfada, apoia o talher. Então, assim, preparou uma colherada, colocou na boca, não vai preparar outra, porque as pessoas têm mania de que tá na boca, já tá com outro garfo ali prontinho pra poder colocar, né? Então, assim, a cada garfada que você colocar na boca, apoia os talheres. Acabou de ingerir aquilo ali, e aí você monta a sua segunda garfada. Apoiar as mãos também sobre o colo, nas pernas, né, ali na coxa, também te ajuda. E esquecer o celular. Esquecer o celular, a televisão, entendeu? Porque isso aí te interte e você acaba não prestando atenção naquele alimento. E aí, eu falo que o seguinte... você apreciar o alimento, ele faz... E eu falo até dos alimentos mais calóricos, né? Você vai comer um hambúrguer, né? Um brigadeiro, e eu tô falando daquele hambúrguer mesmo com pão, ou de um brigadeiro mesmo, cheio de leite condensado. Aprecia cada pedaço. Sente aquele alimento. Porque você não come o alimento só no fato de você estar engolindo. Você come no fato de você cheirar o alimento, de você pegar nele, de você ouvir. Sente aquilo ali. Eu falo assim, que se é algo mais calórico, principalmente, eles têm que prestar muito mais atenção naquilo que você está ingerindo.
Entendeu? Porque o corpo, ele não vai te dar sinal de satisfação só pelo fato de você estar engolindo. É pelo fato de você mastigar, pelo fato de você olhar. Então, você aprecia aquele alimento de uma maneira diferente. Até a sua ingestão, ela será menor. Por quê? Porque você sentiu mais. Então, as suas papilas, quando você mastiga, elas vão sentir mais o sabor daquele alimento. Então, automaticamente, você vai acabar comendo menos. Fica bem, a sua resposta agora, a sua explicação, vem bem de encontro com o que o Marcelo Silva, nosso ouvinte, está perguntando, Dani. Ele fala qual é o dano que causa, né, comer e não largar o celular. Então, a tendência é você estar comendo uma quantidade muito maior, você não presta atenção nos alimentos que você está ingerindo. Então, a qualidade nutricional, você provavelmente não vai ter uma digestão muito boa, você pode ter um pouco mais de flatulência, que são os gases, né? Você pode ter o seu intestino um pouco mais preso, porque você não tá quebrando ali as fibras, né? Não tá conseguindo fazer essa digestão. Você pula uma etapa do seu processo digestivo. Então, você automaticamente também não vai absorver as vitaminas e minerais de maneira correta. Você pode ter ali alimentos que fiquem difícil de digestão, então entra no processo de putrefação. Então, você vai ter gases mais fétidos, né? Você vai ter um odor pior nas suas fezes. Eu ia perguntar, já que a gente está falando da alimentação mais prática, né? Da maneira como você deve se alimentar, em relação à bebida. Bebida que eu estou falando, qualquer bebida, suco, refrigerante, água, vinho. Uhum. Como é que é isso na hora de você almoçar, por exemplo? Eu não estou nem falando muito do jantar, porque jantar é mais um lanche, eventualmente, que a pessoa faz. Mas na hora de almoçar, diariamente, é muito comum. Eu acho que raramente as pessoas têm o hábito de almoçar sem ter algo ali do lado para beber junto. Como é que é isso, Dani? Pode, não pode, tem limitação, tem um momento para a pessoa beber esse líquido, é antes, depois? Como é que isso funciona? Então, com relação a líquido e mastigação, geralmente os alimentos líquidos, você não sente tanta saciedade, a não ser a água, né? Porque a sua ingestão é bem maior. Por isso que o ideal, vamos supor, vai fazer uma vitamina de leite, eu peço para colocar chia, porque aí você tem um processo aí de mastigação. Então, quando você mastiga, a tendência é você ficar saciado por mais tempo. Você sentir aquela sensação de saciedade mais fácil, né? Então, quando a gente pensa aí no que você está falando sobre o líquido, o que o líquido ele faz? Ele vai diluir o suco gástrico. E aí, automaticamente, você vai ter uma dificuldade aí de processo digestivo. Então, não é recomendado que você beba durante as refeições. Nada. A água peço para 30 minutos antes ou 30 minutos após. Se for, o ideal seria até 1 hora antes. E eu sempre peço, principalmente pacientes que estão em fase de emagrecimento, para não tomar suco. Eu já até falei isso aqui algumas vezes. Nenhum tipo. Porque, por exemplo, um copo de suco de laranja, vão 3, 4 laranjas. Se você for comer, deixa pra comer uma laranjinha depois do almoço, que aí você come ela com a casca, com bagaço. Porque o suco, apesar dele ser bem saudável, o suco da fruta, eu não tô falando suco light, suco de caixinha, enfim. O suco da fruta, ele vai ter muita frutose da própria fruta, né? A fruta tem 3 tipos de açúcar, o principal é a frutose. E aí, a sua ingestão de açúcares da própria fruta, ele é muito maior, porque você tirou todas as fibras, então você não tem ali a casca, você não tem o bagaço. Então, se quer comer, deixa pra comer uma frutinha depois do almoço. Principalmente a laranja é muito boa porque ela tem muita vitamina C. E a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, se você comer ali carne vermelha, né, comer o feijão, comer os vegetais verdes escuros, rúcula, espinafre, agrião, a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Quem tem anemia, assim, a gente sempre recomenda. Tem a participação aqui de ouvintes já, Dani. O nosso ouvinte Fernando, ele fala o seguinte, olha, ele almoça e janta e ele não consegue ficar aquele lanchinho. E não consegue dormir com fome também, o sono não vem. Ou seja, ele janta mesmo, janta tarde. Porque as pessoas têm aquela questão, né, de trocar a janta por o lanche. E aí ele faz esse questionamento também, justamente por conta da digestão que a gente está falando. Então, não tem problema. Inclusive, lá no congresso que eu estava em São Paulo, foi falado muito sobre a questão do carboidrato à noite, porque muita gente tem esse preconceito de estar consumindo carboidrato à noite. Então, o ideal é você consultar o nutricionista para ele poder estar adequando essa questão do carboidrato, qual o tipo do carboidrato, enfim. Mas não tem problema jantar à noite, desde que você não consuma alimentos fritos, alimentos embutidos, que tenha uma salada crua, uma salada cozida, o arroz, né, os alimentos sejam alimentos integrais e de preferência uma carne branca, um frango ou um peixe, porque as fibras das carnes brancas, elas são mais fáceis de serem digeridas. Então, você não fica com aquela sensação de que você não tem
uma boa digestão. E, claro, trabalhar a mastigação, enfim. Mas não tem problema a gente jantar. Não tem problema. Desde que seja uma refeição leve. Não seja com batata frita, com farofa, né? Com... Porque muitas pessoas, na maioria, às vezes, aliás, elas transformam o jantar em lanche. Sim. E isso é um risco porque, conforme o lanche, a pessoa pode se complicar. Então, troca-se ali a salada por um hambúrguer. É muito comum as pessoas comerem hambúrguer, pizza, coisas que elas compram na padaria, né, de final de tarde, tortas, essas coisas assim. Acho que fica um pouquinho mais complicado se ela fizer dessa forma, né? Sim. O erro que eu vejo mais comum no consultório é falta de organização. As pessoas não se organizam. E aí, como tem uma rotina de vida muito corrida, o que vai comer? Pão, bolo e biscoito. É o que tem. Então é ligar para um iFood e pedir alguma coisa, mas é por quê? Porque a pessoa não se organizou para a semana. E aí vai comer o que tem, e é nessa hora que entram os lanches. Então o que eu recomendo? Faz um cardápiozinho semanal. Faz, sei lá, um quibe de quinoa. No meu Instagram tem várias receitinhas. Faz um quibe de quinoa. Né? Não usa o triguilho, usa a quinoa que é mais nutritiva, né? Congela as porções. Faz uma sopa de legumes sem macarrão, congela. Entendeu? Deixa tudo meio que previamente programado para sua semana. Que aí o risco que você tem de sair da sua rotina alimentar saudável, ela vai ser muito menor, entendeu? Situação do Stênio aqui. A situação dele é parecida com de muitas pessoas. Fala, Stênio. Stênio da Serra. No meu caso, eu trabalho assim na rua, né? Às vezes viajo e tudo. Eu não consigo almoçar fora. Não almoçar em restaurante, nada disso. Então eu fico no café o dia todo. Tomo café o dia todo e à noite que eu vou jantar. Nossa. Certo? Já tentei comer fruta durante o dia, não consigo. Aí nesse caso a barriga não tem jeito. Tem alguma solução? Tem. Eu acho que você vai ter que almoçar de qualquer maneira. Tô brincando. Fala, Dani. Então, Stênio, ter cuidado com esse excesso de café. Excesso de café ele é prejudicial à saúde, né? Então, assim, a gente já falou sobre isso, sobre a questão adaptativa. Já tiveram pessoas, né? Acho que foi até no Japão, um frentista que faleceu de excesso mesmo de cafeína, né? Acaba sendo tóxico. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar hábitos. E esse mudar hábitos, ele vai ser devagar. Então, nem que ele comece no almoço só comendo uma saladinha com uma proteína que é um pouquinho mais leve, entendeu? Levando um amendoinzinho torrado, umas castanhas, algo que seja prático, fácil, que ele consiga estar começando a ingerir. Ou fazer a marmitinha dele, né? Tem tanta gente se tornando adepto à marmita. Isso. E aí, mas acho que ele falou que ele não consegue, né? Ele não parece que não tem apetite, será? Possivelmente, assim, eu acho que não tem mais tanto um apetite. Bloqueio, né, Isso. que ele tem. E ele vai ter que começar devagarzinho. Eu falo pra não tentar abraçar o mundo de uma vez, porque aí vai ser muito restritivo, ele provavelmente não vai conseguir fazer por muito tempo. Então, começa devagarzinho, nem que seja comendo assim no almoço, só um franguinho com uma saladinha, nem que seja de folhas, entendeu? Mas... E aí, aos poucos, ele ia aumentando gradativamente essa ingestão. Pode ter uma implicância nessa situação dele também, Dani. Quando eu falei que é muito parecido com a de muitas pessoas, eles se apegarem no café para saciar a fome, né? E possivelmente, como você tá rodando o tempo todo, né, Stênio, não deve ser um café sem açúcar, deve ser já aquele café, a não ser que você já tenha o hábito de tomar sem açúcar, um cafezinho sempre adoçado, para ali, para aqui, para ali, para aqui, e onde ele tá parando nas entregas, no trabalho dele, ele vai tomando um cafezinho. Então, e aí você acaba fazendo essa substituição, ou seja, nutricionalmente falando, muito provavelmente teria que pedir os exames bioquímicos dele, é um paciente que não está bem nutrido. Bem nutrido que eu falo, gente, não é uma pessoa ela ser mais gordinha. Porque esteticamente falando, você não consegue discernir se é uma pessoa bem nutrida ou não. Você vê uma pessoa, isso não quer dizer que ela é uma pessoa... Inclusive, teve uma época em que o IBGE fez um levantamento, há um bom tempo atrás, sobre população pobre, acima do peso e mal nutrida. Quer dizer, as pessoas elas acabavam, até pela dificuldade de conseguir alimentos, o tipo de alimento que elas adquiriam fazia com que elas engordassem, então elas ficavam acima do peso, mas elas estavam mal nutridas. Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Então, exatamente isso. E aí, quando uma pessoa ela fica à base de café, ela fica restrita aos nutrientes do café, que não são muitos. Né? E aí, quando ela chega em casa, também a probabilidade dela passar um pouco da linha, ela é muito maior. E ela ainda fica assim, já que eu não comi nada durante o dia, o que eu vou fazer? Eu vou chegar à noite e eu posso comer de tudo, porque eu não comi nada durante o dia. Sim. E aí, você acaba tendo efeito rebote dessa falta de alimentação durante o dia. Então, o ideal é que seja gradual
e ao longo do dia, entendeu? Eu fiz um trabalho numa ONG em Planalto Serrano com crianças carentes. E aí lá, a gente detectou, foi eu e uma amiga minha, Paula, que também é nutricionista, tá morando em Curitiba agora, a gente percebeu que as mães, elas compravam refrigerante para dar para as crianças de manhã. Porque o litro do refrigerante, ele era muito mais barato do que o litro do leite. E aí a gente ficou numa situação um pouco complicada, porque aí, como é que a gente faz, né? Porque tem o custo e tudo mais. E a gente pediu para elas poderem estar diluindo o leite. Porque mesmo ele sendo diluído, você vai ter a qualidade do leite. Elas compravam aquele leite de saquinho, que é um leite até que eu recomendo, né? Que é um leite até um pouco mais barato. E aí você dilui, e mesmo que você não tenha ali um leite diluído em água, você tem uma qualidade nutricional muito melhor do que a do refrigerante. Então, esteticamente falando, você acha que é uma criança que está com peso ideal. Mas nutricionalmente falando, é uma criança que está desnutrida. Entendeu? Eu até conversei na época com o pessoal ali da Ceasa, porque eles jogam muito alimento fora. Tomate que tá com a casca ruim, e que são alimentos que dá pra você fazer a ingestão, né? E aí eles começaram a reaproveitar. Eles fizeram uma doação, eles estavam fazendo doações mensais pra essa ONG, justamente pra poder tentar melhorar a qualidade nutricional do que essas crianças estavam ingerindo. Maravilha, Dani. Olha, obrigada mais uma vez aqui por sua vinda, seus comentários com a gente, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar, mas a gente pode deixar para semana que vem. Eu acho que justamente a respeito de quantidades, porque a gente fala muito a respeito de alimentos que são saudáveis ou de alimentos que são mais nutritivos, e isso muitas vezes faz com que algumas pessoas exagerem nesses alimentos. Tem até um caso de um médico, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, que ele estava declarando, ou declara que come algo em torno aí de 12 ovos por dia, uma coisa assim, e tem gente que acha que é exagero, tem gente que acha que não é. A gente podia tratar disso, Dani, porque tem muita gente que fala assim, eu vou contar aqui um caso, não sei se eu já contei, mas uma vez eu estava numa redação lá em São Paulo, chegou um amigo meu nordestino, Mauro. São Paulo tem um hábito que muita gente também condena, mas se você cuidar de uma maneira correta, não há problema algum de vender fruta na rua. Aí o Mauro chegou na redação com 2 quilos de uva. Eu falei, Mauro, o que é isso? Pra que tanta uva? Eu falei, Cacá, meu amigo, eu fui na nutricionista e ela falou que fruta eu tô liberado pra comer, que eu posso comer fruta. Ele passou um dia comendo uva, ele achou que ele tava fazendo... Fora que a uva é super calórica, né? Pois ele achou que ele tava fazendo uma bela de uma enorme dieta. de açúcar. Isso acontece muito com castanha, amendoim, entendeu? Os próprios ovos. Então, as pessoas acham que só porque é saudável, eu posso comer à vontade. Acontece muito com a proteína, né? Tira o carboidrato e acaba exagerando na proteína. Então, é um tema bem interessante. Lembrando que, assim, a questão de quantidade ela é muito individual de acordo com a pessoa, né? Mas o exagero, ele acaba sendo ruim. Então, a gente pode abordar esse tema de acordo, assim, com uma média nutricional aí ideal para as pessoas. Mas a questão da quantidade, ela é individual. Mas 12 ovos, na minha opinião, é exagero. Pois é. Suas redes sociais, para que as pessoas entrem em contato com você, marquem consultas, falem pra nós. Cacá, meu garoto propaganda. Então, meu Instagram é @DRA de doutora, Dani Alencar. Meu site é danialencar.com.br e o meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. O telefone para marcação de consultas é o 988-02-5388. Eu acho esse número tão longo, mas vamos lá, repete. 988-02-5388. Deixa eu só dar mais uma dica aqui, que eu esqueci. Essa questão da mastigação, eu peço também para poder colocar o cronômetro no celular. Quando você começar a comer, coloca o cronômetro e vira ele. Quando você terminar, pausa e dá uma olhada no tempo. E aí você vai acompanhando o tempo, se você está conseguindo aumentar o seu tempo de mastigação. Vocês prestaram atenção no que a Dani falou, né? Aciona o cronômetro e vira. De cabeça Isso, pra de baixo. cabeça Não pra vai baixo. comer, fica olhando o celular o olhando tempo, pro cronômetro. E aí faz também o que eu falei de apoiar os talheres. E faz a técnica de cheirar o alimento, apreciar o alimento, uma mordida de cada vez. Só uma última dúvida, acho que dá tempo, né, Letícia? É o seguinte, você falou da história de ativar o sistema digestivo a partir do momento que a pessoa mastiga. É
lógico que tem a questão do açúcar, mas é por isso que não se recomenda também você ficar mascando muito chiclete? Exatamente. A questão do chiclete também é porque quando você tá mastigando, o ato de você morder, né, você vai acabar liberando mais ácido gástrico, né? O ácido clorídrico ali pra fazer a digestão. E não vem nada, né? E não vem nada. Então, a probabilidade de você ter uma gastrite ou algum problema gástrico, ela é muito maior pelo fato de você mastigar. Ok, então. Muito obrigado, Dani. Nada. 10 horas e 40 minutos. Até a próxima semana.